Série de palestras da JICA sobre a experiência japonesa de desenvolvimento até a atualidade, em consonância com a agenda global da JICA, estratégias de cooperação por tema de desenvolvimento. Experiência do Japão no campo de terremotos e resistência a sismos. Toshiaki Yokoi, consultor sênior, JICA. Seus descendentes vão poder viver em sua casa com segurança no futuro? O planeta Terra está constantemente exposto a vários desastres. Terremotos, tsunamis, inundações, secas, ciclones ou tufões, entre outros. O risco de terremoto existe em qualquer lugar do mundo. Localizado ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico, o Japão não tem como escapar de desastres causados pelo movimento de placas tectônicas. Quase 10% dos terremotos sentidos pelo homem, incluindo os que causam danos, ocorrem no arquipélago do Japão ou a seu redor. Ao longo de sua história, o Japão tem feito esforços para desenvolver uma sociedade fortemente resiliente a desastres. Esses esforços englobam desde observação sísmica, alerta de terremoto, avaliação de risco de terremoto, informações rápidas de terremoto até promoção de construção de edifícios resistentes a sismos, controle e isolamento sísmico, desenvolvimento de novas tecnologias, preparação para respostas de emergência pós-desastre, atividades de sensibilização em prevenção de desastres, entre outros. Não sabemos quando e onde ocorrerá um desastre sísmico. Por que devemos tomar medidas de prevenção de desastres com antecedência? É para criarmos uma sociedade na qual nossos filhos, netos e as gerações futuras possam viver com segurança. No entanto, em muitos países propensos a terremotos, incluindo o Japão, o risco de sua ocorrência tem crescido. Isto é resultado do sobrepovoamento urbano devido à prioridade econômica do desenvolvimento, maior concentração da população em áreas com alto risco de terremoto e construção de edificações vulneráveis. Às vezes, é dito que os edifícios japoneses são seguros mesmo em caso de terremoto. Mas que tipo de abordagem estamos atualmente adotando como medidas contra terremotos? Com base na experiência de repetidos terremotos ao longo de sua história, o Japão tem aprimorado seus padrões de resistência a terremotos, promovido o desenvolvimento tecnológico e reforçado edifícios com a política de proteger vidas, mesmo que os edifícios sejam destruídos. No entanto, mesmo que a vida das pessoas possa ser protegida, se os edifícios ficarem totalmente destruídos, os indivíduos não poderão mais viver neles e suas funções econômicas e sociais também ficarão paralisadas. Reconstruir uma estrutura toda vez que seja destruída não é um sistema sustentável. Por isso hoje, no Japão, trabalhamos com medidas contra terremotos baseados na ideia de que, mesmo que ocorra um terremoto de grandes proporções, devemos proteger não só as vidas, mas também prevenir danos aos edifícios para que seu uso possa ser contínuo e suas funções sociais mantidas. Tecnologias para manutenção das funções dos edifícios no Japão. Agora, vamos aprender sobre o histórico deste tema e as tecnologias usadas para manter as funções dos edifícios no Japão. Convidamos o professor emérito Akira Wada, pesquisador conhecido mundialmente em engenharia sísmica do Instituto de Tecnologia de Tóquio, para falar hoje conosco. Dr. Wada, poderia nos falar sobre as lições aprendidas pelo Japão com desastres sísmicos? Especificamente, como o Japão reconheceu a importância não só de proteger vidas, mas também manter as funções dos edifícios? Certamente, a maioria dos edifícios construídos durante o período de elevado crescimento econômico foram erguidos conforme os padrões básicos de construção civil da época.
O terremoto Miyagi ocorreu em 1978 e novos padrões de resistência a terremotos foram determinados em 1981. Depois disso, não houve grandes terremotos por um certo tempo. No entanto, o grande terremoto Hanshin Awaji ocorreu em 1995 e um grande número de edifícios desabou, causando muitas vítimas. Os edifícios que obedeciam aos novos padrões de resistência a terremotos de 1981 não desmoronaram completamente e salvaram vidas. Contudo, acabaram criando um grande fardo econômico na vida das pessoas depois do terremoto. Por essas razões, o Japão percebeu que não é suficiente proteger vidas humanas, mesmo com o desabamento dos edifícios. Isto levou a uma mudança na forma de pensar, na qual também a sociedade e a economia devem ser protegidas a fim de manter suas funções. Com base nesta ideia, as tecnologias de isolamento sísmico e controle de vibrações foram amplamente introduzidas como métodos de construção de edifícios. Que soluções técnicas podem ser implementadas para manter a função de um edifício em caso de um terremoto de grandes proporções? Existem principalmente 3 soluções: a construção de estruturas com forte resistência sísmica, controle de vibrações para aumentar a dispersão da energia sísmica e isolamento sísmico, que prolonga o período de ressonância dos edifícios, impedindo a entrada de energia sísmica. Estas são as melhores maneiras de proteger elementos não estruturais e equipamentos, assim como a estrutura do edifício contra abalos sísmicos graves. Com relação ao futuro da tecnologia de resistência a terremotos, o que devemos fazer para fortalecer a sociedade diante de tantos desastres? Bem, para promover a segurança dos edifícios contra abalos sísmicos, são necessários vários mecanismos, tais como leis, sistemas, fundos e tecnologia. No Japão, temos realizado várias pesquisas desde a Era Moderna e melhorado esses mecanismos com base nas lições aprendidas com desastres sísmicos passados. No entanto, esses sistemas foram desenvolvidos conforme as características da sociedade japonesa e não significa de forma alguma que seja suficiente para os outros países apenas copiar ou aplicar o sistema do Japão ou de outros países. Uma opção é construir edifícios altos em cidades densamente povoadas com a tecnologia mais moderna para reduzir o risco de desastres sísmicos. No entanto, acredito que existe uma outra opção, um planejamento urbano cuidadoso para prevenir o sobrepovoamento urbano e evitar criar novos riscos. As sociedades são diferentes em cada país. Penso que alcançar o desenvolvimento econômico sustentável com a criação de uma sociedade resiliente a desastres, levando em consideração as características de cada sociedade nos diferentes países, beneficia na prevenção de desastres causados por terremotos. Poderia nos dizer o que devemos ter em mente quando pensamos sobre segurança de edifícios contra terremotos? É importante não só obedecer aos padrões de construção civil, mas também olhar para o futuro, para além dessas normas, a fim de construir edifícios seguros. Depois que o castelo de Kumamoto desabou no terremoto de Kumamoto em 2016, houve controvérsia entre pessoas que queriam restaurá-lo na sua forma original e outras que argumentavam que a forma original deveria ser restaurada
com um design mais resistente, porque o castelo poderia desabar novamente em caso de novo desastre. Quando perguntei ao grupo, vocês se sentiriam seguros deixando seus netos dormirem próximo ao muro de pedras do castelo após a restauração? Aqueles que insistiam em restaurá-lo na sua forma original não conseguiram responder que sim. Não basta proteger vidas humanas mesmo com o desmoronamento dos edifícios. A função dos edifícios também deve ser mantida, a fim de proteger a sociedade e a economia. Com esta forma de pensar, o isolamento e o controle sísmicos foram incorporados de forma ativa no Japão. É importante criar uma sociedade resiliente a desastres e alcançar o desenvolvimento econômico sustentável, levando em consideração as características de cada país. Planejamento urbano cuidadoso para prevenir o sobrepovoamento e evitar a criação de novos riscos é outra opção. É importante não só obedecer aos padrões de construção civil, mas também olhar para o futuro e para além dessas normas, a fim de construir edifícios seguros para as gerações futuras. Apoio da JICA para resistência a terremotos. Embora o Japão tenha investido muito na redução dos riscos de desastres, ainda existem riscos residuais, como edificações existentes que não são cobertos pelas normas. Com base na experiência do Japão, a JICA tem implementado projetos de cooperação técnica, de modo a considerar as diferentes circunstâncias de cada país. Os países em desenvolvimento continuam a enfrentar riscos de terremoto, com o desafio de reduzir edifícios vulneráveis, fazendo com que eles obedeçam às normas de construção civil. É importante tomar medidas eficazes que correspondam à situação real da construção civil em cada país. Como o Japão também tem enfrentado muitos desafios na redução dos riscos de terremotos e no salvamento de vidas por muitos anos, podemos aprender uns com os outros. A estratégia de assistência da JICA para a promoção da segurança dos edifícios não cobre diretamente residências privadas. A JICA coopera com os países em desenvolvimento para aprimorar leis, normas e sistemas relacionados com construção civil e na introdução de técnicas para a modernização de edifícios públicos, de modo que nossa cooperação possa contribuir e beneficiar a sociedade como um todo. Ao mesmo tempo, damos suporte a medidas abrangentes de redução de riscos de desastres sísmicos que englobam o desenvolvimento de sistemas de prevenção de desastres, incluindo planejamento urbano baseado em riscos de desastres e planos regionais de prevenção de desastres. Em El Salvador, a JICA tem dado apoio na implementação do projeto de desenvolvimento de capacidades para avaliação sísmica e reforço de edifícios na área metropolitana de San Salvador. O projeto visa promover a avaliação sísmica adequada, o design de modernização sísmica para edifícios e a supervisão de construção de edifícios públicos. No Butão, implementamos um projeto de cooperação científica e tecnológica denominado Projeto de Avaliação e Mitigação de Riscos Sísmicos para edifícios de alvenaria mista no Butão. O projeto desenvolveu diretrizes eficazes de resistência a terremotos para construções em terra batida e edifícios de alvenaria de pedras. No Bangladesh, a JICA tem dado apoio a engenheiros do governo no desenvolvimento da sua capacidade para avaliação de vulnerabilidades dos edifícios existentes, introdução de métodos de modernização de edifícios públicos com design resistente a sismos e sua implementação, e desenvolvimento de um sistema de garantia de qualidade dos edifícios. A JICA também tem tentado difundir as técnicas de resistência a sismos para engenheiros do setor privado e promover a cooperação com o meio acadêmico. Naturalmente,
Também nos concentramos no desenvolvimento de recursos humanos e temos dado continuidade ao suporte dado a ele por mais de 60 anos, o que é importante para tudo o que tem sido feito. Para o desenvolvimento de recursos humanos, a JICA tem implementado programas de formação, como o Programa de Sismologia, Engenharia Sísmica e Mitigação de Desastres de Tsunami, que permite aos participantes obterem grau de mestrado em 1 ano, e outros programas de formação de curta duração no Japão. Através dessas formações e da cooperação para o desenvolvimento de capacidades, muitos novos líderes do setor já foram capacitados em todo o mundo. Esperamos que eles promovam a redução de riscos de terremotos com base nas experiências do Japão. Tapar buracos no fundo de um navio é mais barato do que resgatar o navio naufragado e não causa vítimas. Da mesma forma, o investimento pré-desastre pode dar suporte ao desenvolvimento de um país estável, com baixo custo a longo prazo. O investimento atual na prevenção de desastres leva à proteção das vidas e dos meios de subsistência das crianças no futuro. O Japão se modernizou a partir de um contexto não ocidental para criar uma nação livre, democrática, próspera e amante da paz. Nesse sentido, o Japão é hoje um dos melhores modelos de desenvolvimento para países e regiões em desenvolvimento. Além disso, o Japão tem contribuído para o crescimento econômico de muitos países em desenvolvimento, especialmente na Ásia. Assim, gostaríamos de compartilhar com você a experiência única de modernização do Japão, diferente dos países ocidentais, e a cooperação com países em desenvolvimento através deste material em vídeo. Esta série de vídeos faz um resumo abrangente por tema de desenvolvimento, de acordo com a estratégia de cooperação da JICA, chamada Agenda Global da JICA.